A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o pastor Jean Paul de Santos e como nós tínhamos combinado, nós estamos aqui para a nossa segunda quarta-feira com um bate-papo sobre o ministério infantil. E eu vou estar esperando vocês entrarem. Se vocês quiserem aí, enquanto as pessoas entram, nós vamos nos cumprimentando, né? Temos esse encontro marcado e eu queria saber de onde você é, de que igreja você é e de onde você está conectado comigo nesse bate-papo, ok? Vou colocar aqui dando oi para todo mundo, para ativar os comentários. Vamos lá. Ainda muita gente vai entrar, né? Como eu tinha combinado. Ó, já está aí ativado os comentários. Gente, se vocês quiserem dizer de onde vocês são, ficarei muito feliz em conhecer vocês. Por enquanto, aqui está aparecendo a irmã Maria Gomes, Vanessa Melo, Carminda Pereira, Terezinha Nogueira, né? Nossa irmã Cátia Josué também acabou de entrar. E eu acredito que o áudio está bom, né? E nós estamos aqui esperando todos vocês. Vão entrando aí, vão dizendo de onde é que vocês são. Nós vamos ter aí 45 minutos a 60 minutos de um bate-papo sobre o ministério infantil relevante. E eu acredito que vai ser... A Maria Gomes está dizendo que sou de Jaboatão, Pernambuco. Meus amados irmãos do Pernambuco, Deus abençoe vocês. Uma Márcia da Costa, sou de São Paulo. Meus irmãos paulistas, Deus abençoe todos vocês. Eu acredito que o áudio esteja bom. A irmã Cleide Silva, a paz do Senhor, sou do Recife, Pernambuco. Faço parte da Assembleia de Deus. Aí, Assembleia de Deus de Pernambuco, conectada conosco nesta live. Tatiane Mafra, São João Batista, Santa Catarina. A irmã Verônica Souza é de São Paulo, Carapicuíba. Olha que legal saber que vocês estão aí me conectados, né, nesta live. A irmã Ilana é da Bahia, né? Dias Dávila, Bahia. Os irmãos da Bahia também estão conectados. A irmã Priscila Silva, do estado do Espírito Santo. Que Deus abençoe, meus amados irmãos, também do Espírito Santo. A irmã Maria Cláudia, São Paulo, sou do Avivamento. Estou esperando o pessoal entrar, assim nós vamos, né, nos conhecendo. Ainda, né, você vai indicando também a live para os outros irmãos que fazem parte da sua equipe. Compartilhe aí, marque as pessoas, que hoje nós vamos estar falando sobre Ministério Infantil Relevante. Eu tenho certeza que vai ser bem especial esta live. E eu, né, estou muito feliz por estar com vocês aqui nesse segundo encontro da quarta-feira que nós marcamos, né? Esse bate-papo especial todas as quartas-feiras do mês de junho. Então vai ser muito especial. Eu queria pedir para que você compartilhasse. Compartilhe aí esse link, esse vídeo, se você puder fazer esse favor, para que mais pessoas possam, então, participar desse nosso bate-papo muito especial. A irmã aqui está dizendo, né? Sou de Laguna, ligadinha, pronta para ouvir o que Deus tem para o ministério que amo. Servimos a Deus servindo as crianças. É isso que eu creio, né? A irmã Zezé Vasconcelos, a irmã Tatiane Guidini, da AD de Curitibanos, a irmã Roberta de Cauacaia, Ceará. Meus amados irmãos de Ceará, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Que bom nós estamos aqui. Hoje tive um dia bem atarefado, estava, né, separando aí os materiais do discipulado, Encontro das Cores, apostilos, livretos, que quero agradecer que está, né, sendo
bem procurado por todos os líderes do Ministério com Crianças. Então, a minha gratidão em saber que a minha primeira, né, ali, tiragem, ela foi em uma semana, né, a primeira tiragem, a primeira edição, se assim podemos dizer, ela já se esgotou na primeira semana. Então eu quero agradecer muito vocês. Só fiquei aqui, né, e com um exemplar do meu material, mas a partir de semana que vem já está vindo a próxima edição, a próxima tiragem. Então, se você não quer ficar sem o material, você pode então fazer o pedido, né, e já reservar, porque eu acredito que a próxima edição vai muito rápido também, né? Então, aproveitando aqui do início já da live, né? Que material que eu estou falando? O caderno do discipulado, né? O encontro das cores, caderno de atividades, a agenda do discipulador infantil, o livreto discipulado infantil, o seminário Educa Kids, os propósitos do Ministério Infantil, educando filhos para a eternidade e desenvolvendo o Ministério Infantil com excelência. Então, se você quiser ter, né, acesso a esse material, nós enviamos para todo o Brasil com um valor bem, né, assim, conta, e com certeza vai ser uma bênção de Deus. Já está sendo produzido a próxima tiragem, a próxima edição, daqui alguns dias já vai estar aqui nas nossas mãos, mas se você quer ir adiantando para não ficar sem o material, né, já faça aí o contato depois através do meu material. A irmã Ilana Dutra de Araújo da Bahia está dizendo, material muito bom. Ah, fico feliz em saber que a irmã gostou do material. Aqui está o meu telefone, 479-9785, deixa eu arrumar aqui, 479-97... Aí está. E a outra coisa, né, gente, que estou muito feliz, que dia 18 vai ser lançado a Academia Kids, uma plataforma de conteúdo para o Ministério com Criança. Você vai encontrar tudo, né, o que está à sua disposição nesta Academia de Kids, né, que é uma plataforma para os professores do Ministério com Criança. Com certeza vai ser uma bênção de Deus. Depois desta live, eu vou colocar lá em cima o link onde você pode acessar todas as informações da Academia Kids, uma plataforma para o Ministério com Crianças. Bom, gente, vamos orar para darmos início ao nosso estudo? Seu nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te damos graças por esta oportunidade de estarmos aqui mais uma noite, Senhor, de quarta-feira, com os líderes do Ministério com Criança de tantas cidades do Brasil aqui representada, e nós louvamos a Deus, ó Pai, por esta oportunidade. Pedimos que Teu Espírito Santo nos oriente, nos ensine aquilo que nós devemos falar, para que nós possamos guardar no nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, vocês lembram da quarta-feira passada, os 5 R's? Quem é que lembra? Nós falamos sobre os 5 R's, que seriam as 5 respostas para o Ministério com Criança, né? E nós falamos bastante na semana passada sobre esse assunto. Alguém lembra dos 5 R's? Pelo menos um. Coloca aí no comentário se você lembra de um só, que nós falamos, né? Dos 5 R's. Certo? Como respostas. Alguém está lembrado? Quarta-feira passada? Se você está lembrado, coloca ali nos comentários um desses R's. O que significa, por exemplo, os 5 R's no Ministério com Crianças, né? E a gente falou muito sobre isso, foi muito especial a live da semana passada. Sejam bem-vindos, irmãos do Maranhão, seja bem-vindo, pessoal do Acre, seja bem-vindo, pessoal do Amapá, sejam todos bem-vindos. Eu acredito que nós estamos em muitos estados aqui, sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Alguém lembra
de algum R? Ó, a Vanessa Mello, repensar nosso papel, reconectar, isso mesmo. Alguém lembra? Recriar, realizar, olha que bênção de Deus, né? Todos vocês se lembraram aí dos nossos R's. Nós falamos sobre as respostas para o ministério com criança. Hoje eu quero falar de algo muito especial, que na verdade é um bate-papo, né? Olha, irmã Denise, repensar, isso mesmo. A irmã Andelsa, né, Santos, recriar, olha que coisa linda. Isso mesmo, nós falamos sobre o ministério com crianças, né? Seja bem-vinda, irmã Benedita Souza, do Amapá. Seu material está separadinho, né? De sua cidade, Jacaré, né? Um Izinho, não um nome assim, mas eu já separei. Então nós falamos sobre né, todas essas atitudes para que possamos ser o quê? Um ministério relevante. Então, a irmã Andelsa Santos falou, redescobrir, era o R que estava faltando. Os alunos aí são muito aplicados e nós estamos muito felizes pela oportunidade de ter estado com vocês na live da semana passada. Hoje, nós vamos estar trocando algumas informações e eu quero dividir com vocês alguns pensamentos para que possamos fundamentar o ministério com criança, não somente na nossa cidade, mas também na igreja brasileira. E eu queria falar sobre isso, meus pensamentos em relação ao ministério com crianças na igreja brasileira. A minha visão, aquilo que eu penso, e eu queria dividir com vocês. E para isso, nós vamos começar o estudo agora, mas eu queria pedir que você compartilhasse esta transmissão, né, essa live, marque aí pessoas, compartilhe agora, chame mais pessoas, que agora vai começar o estudo. Antes nós só estávamos conversando, dando uma introdução, mas agora vai chegar um momento que nós vamos estudar. Então, faça isso, compartilhe essa live com mais pessoas da sua equipe, marque pessoas, eu quero ver aqui você marcando pessoas, ó, vários irmãos estão respondendo, que bom, é que vai ficando embaixo e às vezes a gente não consegue ler todo mundo, mas eu queria pedir que vocês marcasse mais pessoas, né? Eu queria pedir também, ó, que vocês pudessem dar aí um joinha. Preparei um joinha para os meus alunos, para os meus irmãos em Cristo Jesus. Quem é que pode dar um joinha aí e marcar alguém, compartilhar esta live para nós começarmos esse estudo? Nós sabemos da nossa responsabilidade como ministério infantil na atualidade. Eu estava, esses dias, pensando sobre isso. O que significa ser do ministério infantil nos dias de hoje? Quais as nossas responsabilidades? Quais os nossos deveres? Quais são as nossas atribuições? O que nós precisamos, né, cumprir para que o nosso ministério seja desenvolvido com excelência? Quando nós falamos que o nosso ministério deve ser desenvolvido com excelência, nós logo lembramos de Romanos, capítulo 8, que é muito conhecido, que é verdade, capítulo 12, se não me falha a memória, né? E versículo 7, aqui está aberto, Romanos, capítulo 12 e versículo 6. Eu quero ler com vocês esse texto bíblico que é muito conhecido, que diz: tendo, porém, diferentes dons. Amém? Diferentes dons. Primeira observação aqui. Segundo a graça que nos foi dada. Segunda observação. Diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. E aqui então o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Romanos, ele vai então estar falando aqui quais são esses dons. Primeiro, profecia. Segundo, a proporção da fé. Se é ministério, que haja dedicação ao ministério.
E o que ensina, se esforce para fazê-lo. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. E o que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, faça isso com alegria. Olha que interessante. Então nós vemos aqui Romanos 12 falando sobre algo muito importante, sobre a nossa nova vida em Cristo Jesus. O versículo 1 e 2 fala sobre isso. Rogai-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentai-vos o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja boa, perfeita e agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui então nós vamos recebendo muitas instruções e orientações. Mas eu quero focar nesta palavra que está no versículo 6, que fala: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Então nós entendemos que todos nós, estamos no corpo de Cristo, servimos a igreja, servimos o corpo de Cristo. Todos nós podemos ter diferentes ministérios, diferentes dons, mas nós entendemos que para o exercício desses dons, o exercício desse ministério, há uma exigência. E quando nós falamos no versículo 7, se é ministério, haja dedicação. E se é ensino, se esmere a fazê-lo. E aqui eu penso que é toda a nossa prática pedagógica cristã nas nossas igrejas. Nós somos chamados, com diferentes dons. Foi Deus que estabeleceu pela sua graça e sua misericórdia. Então não é porque você é capaz, não é porque você é bom, não é porque você tem muito talento, muita sabedoria, não é nada disso. Foi o nosso Deus, segundo a sua graça. Tudo é pela graça e misericórdia de Jesus. E ele vai falando e dando essa exigência que nós devemos exercer no nosso ministério com excelência. Quem estabeleceu o padrão de excelência no ensino não foi a igreja onde você congrega, não foi o seu pastor, não foi o coordenador de educação cristã ou seu coordenador da escola bíblica dominical. Entenda, quem estabeleceu o padrão de excelência foi o próprio Deus, porque está na palavra de Deus. Se é ministério, então nós temos que fazer o quê? Nós temos que se dedicar. E se é ensino, nós temos que se esforçar. Duas palavras, dedicação e esforço. E eu estava pensando sobre isso. O que significa fazer parte do ministério com crianças? Há muitas pessoas ainda que não entenderam a responsabilidade de estar exercendo esse ministério dentro do corpo de Cristo. Há muitas pessoas que ainda têm uma visão muito distorcida em relação ao desenvolvimento desse ministério no corpo de Cristo. Há pessoas que acham que é simplesmente um cargo, que é simplesmente ir lá e dar uma aula, que é simplesmente participar de uma equipe do ministério com criança. Mas quando nós vamos ler a palavra de Deus, nós vamos percebendo que o nosso ministério é algo muito especial. Porque o nosso ministério está acima do nosso canudo. O nosso ministério, na verdade, é o ministério que Deus nos deu, está acima das nossas aptidões pessoais, do nosso conhecimento, daquilo que nós produzimos humanamente falando. É muito importante entendermos isso. Que o nosso ministério, ele é espiritual. Que o nosso ministério, ele venha de Deus. Que nosso ministério é algo que não se compra. Ministério é algo que não se compra. Ministério é algo que nós não conquistamos porque somos melhores do que os outros. Mas ministério é algo que é dado pela graça.
Esse versículo 6 fala muito forte comigo. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que foi nos dada. Então eu quero que nesta noite nós possamos entender se nós estamos plantados no ministério com crianças, se Deus nos plantou nesta grande seara, é porque veio dele, é para ele e por ele todas as coisas. Então nós precisamos nos confrontar todos os dias, através da luz da palavra de Deus, e entender que quem estabeleceu o padrão de excelência foi o próprio Deus. Porque está na palavra de Deus. Se é ministério, então dedica-se. Se é ensino, esmere-se em fazê-lo. Então é muito importante nós pensarmos, né, que o ministério com criança, principalmente o ministério do ensino, porque é aquilo que nós fazemos, né? Eu acredito muito no ministério da educação cristã. Eu acredito muito no magistério cristão. Eu acredito muito nesta chamada de exercer o ensino. Nós podemos então entender que nós exercemos o ensino cada vez que contamos uma história bíblica, cada vez que discipulamos, orientamos as nossas crianças, cada aula que nós participamos através dos nossos recursos pedagógicos, pode ser até para, né, o berçário, crianças pequenininhas, mas nós estamos exercendo um magistério cristão. E Deus disse, então, se esforce, dedica-se. É muito importante entendermos que nós somos confrontados pela palavra de Deus. E é interessante também entendermos que o padrão estabelecido é a excelência. E quem pode julgar a excelência de alguém não é o homem, é Deus. Porque o meu excelente pode ser 1% do teu excelente. E teu excelente talvez pode ser 1% do excelente de uma outra pessoa que tem habilidades de algumas questões. Nós devemos entender que Deus sabe se nós estamos exercendo o nosso ministério com dedicação e esforço. É Ele que sabe. E é muito importante nós pensarmos sobre isso. E eu quero falar com vocês a respeito do que significa ser do ministério com crianças nos dias de hoje. Nós precisamos ser atuantes, relevantes, extremamente bíblicos, para que o nosso ministério possa fazer diferença, não somente na igreja, mas a diferença onde nós estamos plantados para poder produzir frutos. Então eu quero dividir com vocês algumas coisas que eu apontei, né, e pensando daquilo que Deus falou ao meu coração. Primeira questão que eu acho muito importante em relação ao ministério com crianças na igreja brasileira, para que possamos ser relevantes. Todos nós sabemos que relevantes, aquilo que é importante, não é mesmo? Aquilo que é muito importante, aquilo que realmente faz a diferença. Algum tempo atrás, eu tenho colocado no meu coração, diante de Deus, o propósito de fazer a diferença. Dentro das minhas limitações, das minhas dificuldades, com tudo aquilo que nós sabemos, que reconhecemos as nossas fraquezas. Mas nessa noite eu quero dizer para você que está me ouvindo, que a capacidade vem do Senhor. A Bíblia diz que a capacidade, a capacitação, ela vem do Senhor. Então é muito importante nós pensarmos sobre isso. Deixar que o Espírito Santo gere no nosso coração o desejo de fazer o melhor para Deus. Primeira coisa que eu queria comentar com vocês. Para que nós possamos ser um ministério infantil relevante na igreja brasileira, eu acredito que precisamos cada vez mais abandonar a visão
tão infantilizada do ministério com crianças. Então é o primeiro ponto que eu quero conversar com vocês. Para que possamos ser relevantes através do ministério com crianças, precisamos, eu acredito, que precisamos cada vez mais abandonar a visão infantilizada do ministério com crianças. Nós precisamos entender isso. O que seria uma visão infantilizada? Seria uma visão muito cuti-cuti. Uma visão somente preocupada em que roupa eu vou usar, que música eu vou cantar, que história bíblica eu vou contar, o que eu tenho que fazer, né, para atrair a atenção das crianças. Claro que tudo isso é válido, nós sabemos que o ministério infantil, isso é válido, mas isso não pode ser o todo do ministério infantil. Visão infantilizada é uma visão que não é fundamentada nos propósitos bíblicos para o ministério com criança. Visão infantilizada é aquela visão do entretenimento, do passatempo, do entreter e motivar sem desejar fazer com que a palavra de Deus seja semeada no coração das crianças. Visão infantilizada é aquela visão que muitas pessoas ainda dizem assim: eu caí de paraquedas, eu nem sei o que eu estou fazendo com as crianças. Eu caí de paraquedas. A visão infantilizada é aquela visão aonde não há planejamento de aula, aonde não há oração, aonde não há busca para que algo seja feito, né, e produzido no espírito e na alma da criança. Visão infantilizada é aquela visão que se preocupa somente em transformar o ministério infantil num parque de diversões. Visão infantilizada é ainda o cutinho, o congressinho, as atividadezinhas, o desenho para colorir, a massinha para modelar, o lanchinho para comer. E fizemos das nossas igrejas quase uma extensão de uma escola secular. Sendo que Jesus disse que a minha casa seria conhecida como casa de oração. Visão infantilizada é não entender e compreender a seriedade do ministério, a qual Deus tem colocado na mão de muitos líderes nesse Brasil. Nós somos privilegiados e nós somos a resposta para esta geração. Eu acredito que o ministério infantil, para ser relevante, para fazer a diferença, precisa cada vez mais abandonar esta visão tão infantilizada do ministério com crianças. Nós sabemos da parábola dos 2 fundamentos, né? Diz que Jesus estava explicando para os seus discípulos que um homem construiu uma casa em cima da rocha, outro construiu a casa na areia, veio chuva, veio tempestade, veio tormenta, e aquele que tinha construído na areia caiu e foi grande a ruína, mas aquele que construiu na rocha, né, permaneceu firme. E ele faz a aplicação dizendo: aquele que constrói na rocha são aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam. Visão infantilizada do ministério infantil é construir na areia, naquilo que é passageiro, naquilo que não toca, naquilo que não produz a eternidade no coração da criança. Visão infantilizada no ministério infantil é construir naquilo que não tem fundamento. É não praticar a palavra de Deus em relação ao ministério com crianças.
É um ministério estereotipado, fotocópia. Todo mundo está fazendo, eu vou ter que fazer. Todo mundo está cantando, eu vou ter que cantar. Todo mundo está pregando, eu vou ter que pregar. Todo mundo está palestrando, eu vou ter que palestrar. Isto é construir em cima da areia. Porque nós só devemos fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Construir na rocha o nosso ministério é ouvir a palavra de Deus e praticar. O líder de criança que quer abandonar a visão infantilizada do ministério com criança aprende a ouvir os direcionamentos de Deus. Aprende a receber de Deus todo o seu planejamento e execução do seu ministério. Há pessoas que se frustram porque querem fazer aquilo que Deus não mandou fazer. Há pessoas que se frustram porque olham para A, para B, para C, desejando às vezes aquilo que Deus não quer que você deseje. Precisamos, sim, fazer com que esta visão infantilizada do ministério com criança seja, abandonada. Deus quer que você cresça. O Espírito Santo quer que você cresça como líder, como professor, como ministro de criança, como pastor, como evangelista, como obreiro, como discípulo de criança. Deus quer que você cresça. Mas sabe quando é que nós crescemos? Não é diante somente dos homens. Nós crescemos diante de Deus. Quando nós praticamos e obedecemos as suas orientações. Muitas vezes nós somos tentados, sim. E quando nós não vigiamos, nós erramos o passo. Por exemplo, eu tenho, a facilidade de trabalhar com coisas simples. Eu gosto de usar coisas simples. Coisas muito simples. Um prato, um copo, coisas que estão acessíveis para desenvolver verdades eternas. E muitas vezes eu olhava para aqueles irmãos e para aquelas irmãs que sabiam trabalhar no EVA, que não é a minha habilidade. Não é a minha habilidade. E eu olhava para aqueles irmãos que iam pregar em cultos de congressos e levavam aqueles materiais. E eu dizia, uau! E ficava pensando, eu vou ter que mudar, eu preciso ser igual a essas pessoas. Porque olha que lindo, é de encher os olhos. Mas daí o Espírito Santo puxou a minha orelha. E o Espírito Santo me trouxe à realidade. O Espírito Santo falou comigo dizendo, Jean, não queira ser quem você não é. Jean, não queira estar aonde Deus não quer que você esteja. Jean, não queira projetar aquilo que Deus não quer que você projete. Não queira falar daquilo que Deus não quer que você fale. Não queira estar onde Deus não quer que você esteja. E eu entendi que Deus tinha me dado uma identidade. Precisamos abandonar esta visão infantilizada. E nós conseguimos abandonar esta visão infantilizada quando nós temos a nossa identidade. Quando nós sabemos que nós temos uma identidade que não foi gerada no gabinete pastoral, que não foi gerada na igreja, que não foi gerada pelos homens, que não foi gerada pelo nosso coordenador de escola bíblica dominical, ou pela nossa coordenadora ou coordenador da liderança da igreja, das crianças da nossa congregação. Ela não foi gerada numa reunião humana, não. A nossa identidade, ela foi gerada na eternidade. Antes mesmo de nós nascermos. Deus gerou em nós e através de nós os seus projetos. E quando nós descobrimos os propósitos de Deus e os projetos de Deus para as nossas vidas,
Nós não queremos outra coisa. Nós queremos ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Às vezes eu vejo muitas pessoas, né, que querem palestrar, fazer conferências, viajar. Mas se Deus não te chamou para isso, se alegre em estar no meio da malhada, servindo a Deus, servindo as crianças. Porque quando nós estamos no lugar onde Deus quer que nós estejamos, o nosso ministério se desenvolve e nós alcançamos os projetos de Deus. Por quê? Porque em obediência à chamada de Deus, as coisas acontecem. Eu acredito, para que sejamos um ministério relevante na atualidade, eu acredito que cada vez mais precisamos abandonar esta visão infantilizada do ministério com criança. Antes era o ministériozinho, do cantinho, do cultinho, debaixo de uma escada sem iluminação nenhuma. Quem é que pode ir para este lugar e tal? Esse não é o projeto de Deus para o ministério com crianças no Brasil. Deus está ampliando a visão de muitos líderes, pastores e obreiros. Deus está ampliando a visão de muitos que estão comprometidos com o ministério com criança. Deus está tirando esta visão infantilizada e nos levando a ter uma visão bíblica em relação ao ministério com criança. Deus está ampliando a nossa visão para ampliar a nossa influência. Para o ministério com criança tem que ser os melhores em Deus. Os melhores em Deus, pregadores. Os melhores em Deus, discipuladores. Os melhores em Deus, professores. Os melhores para o rebanho precioso do nosso Senhor Jesus. Eu estou vendo por onde eu estou indo. Deus ampliando a visão. E eu quero profetizar em nome de Jesus que Deus vai ampliar a sua visão aí na sua cidade. Deus vai ampliar a sua visão aí na sua igreja. Deus vai ampliar a sua visão em relação ao ministério com crianças. E vai ampliar a sua visão para ampliar a sua influência. Deus está falando com alguém nesse momento, nesta live. Deus vai ampliar a sua visão para ampliar a sua influência. Receba em nome de Jesus. O ministério infantil da sua igreja nunca mais vai ser o mesmo. O ministério infantil da sua cidade nunca mais vai ser o mesmo. Vai haver um agir de Deus maravilhoso no meio das tuas crianças, do teu rebanho. Vai haver um agir maravilhoso no meio da sua equipe. Deus vai levantar pessoas apaixonadas para o ministério infantil na sua igreja. Porque você vai ouvir a voz de Deus e vai praticar. Deus está te mandando praticar. Eu quero te dizer em nome de Jesus, pare de olhar os projetos dos outros. Pare de achar que os outros são melhores do que você. Pare de pensar que os outros são mais importantes do que você. Claro que nós consideramos uns aos outros superiores a nós mesmos. Mas o mesmo Espírito Santo que está em mim também está em você. O mesmo Espírito Santo que está, em qualquer pessoa da igreja também está em nós. E se nós formos disponíveis para o agir de Deus, e se nós estivermos abertos para o agir do Senhor, se nós desejarmos da parte de Deus, Ele vai nos usar, não conforme a nossa capacidade, nem o nosso entendimento, mas Ele vai nos usar para a glória e louvor do seu nome. Entenda o seu papel. Compreenda o seu lugar. Não perca a sua identidade. Seja quem Deus quer que você seja. Ele já te deu talentos, aptidões pessoais, dons naturais. Aquilo que queima o teu coração
É aquilo que você tem que se aperfeiçoar. Foque no projeto de Deus, no sonho de Deus. Aquilo que Deus tem para a sua vida. Abandone qualquer visão infantilizada no ministério com criança. Entenda que nós não somos somente tios e tias, de uma forma tão carinhosamente que somos chamados. Nós somos pastores, pastoras, obreiros, obreiras, evangelistas, mestres, discipuladores, homens e mulheres que farão a diferença no ministério com crianças. E eu acredito que Deus vai fazer coisas grandes no nosso meio. Eu acredito que o Espírito Santo está despertando para que algo muito maravilhoso aconteça. E eu quero continuar, porque já estamos quase no final da live. Eu tenho tanta coisa para dividir daquilo que Deus ministrou no meu coração. Uma outra coisa muito importante que eu acredito que nós precisamos ter para que o ministério com crianças seja relevante no nosso meio, nós precisamos urgentemente acabar com o vazio teológico no ministério voltado para as crianças. Gente, eu posso ter o melhor recurso, eu posso ter a melhor oratória, eu posso ser super criativo, eu posso saber contar a melhor história, eu posso saber cantar e fazer coreografias, mas se eu não tiver a palavra, eu não tenho nada. Porque o que transforma não é somente aquilo que eu desenvolvo através do meu ministério. O que gera transformação é a palavra de Deus. E nós precisamos urgentemente, líderes de criança, ler a palavra, estudar a palavra, meditar a palavra, conhecer a palavra, desejar a palavra, memorizar a palavra, aplicar a palavra. Que os nossos cultos infantis paralelos sejam saturados pela palavra. Não qualquer palavra, mas a palavra rema, palavra revelada. Palavra rema significa isso. Palavra revelada para uma situação específica, para alguém específico. Entenda. Para que tenhamos um ministério infantil relevante, precisamos acabar com o vazio teológico no ministério voltado para as crianças. Precisamos ser apaixonados pela palavra. Precisamos, no bom sentido, e vocês vão entender, comer a palavra, pensar na palavra, viver a palavra. A palavra de Deus, ela é poderosa para transformar mente, caráter e coração. Eu posso usar recursos pedagógicos? Claro, devo. Ministério com criança é um ministério lúdico, é um ministério criança-centro. Posso ter musicalização? Claro que deve, musicalização. Posso ter, me vestir de maneira diferente, se você tiver esse direcionamento? Claro que pode. Você pode sim, ter todas essas pedagogias e metodologias dentro do processo do ensino e da aprendizagem. Claro que pode. Mas nunca se esqueça, você usa tudo isso para levar as nossas crianças a ter um conhecimento daquilo que é eterno. O que vai matar a fome espiritual das nossas crianças
não é a quantidade de desenho que elas vão pintar num culto infantil. O que vai matar a fome espiritual das nossas crianças não é a pipoca e o suco que elas vão tomar. O que vai matar a fome espiritual das nossas crianças é a palavra de Deus. Nós não podemos aceitar professores de criança sem entender a importância do estudo da palavra de Deus. Precisamos desejar estudar a palavra. Precisamos ser a resposta das perguntas das nossas crianças. Precisamos conhecer aquilo que nós estamos ensinando. Nós não somos qualquer contadores de história. Nós contamos histórias com H maiúsculo. Nós contamos histórias de Deus. Nós contamos histórias que estão na palavra de Deus. E nós cremos que a palavra de Deus, ela é poderosa. É como espada de dois gumes, a própria Bíblia diz. Agora há professor que quer fazer a diferença no ministério com criança. Mas a única coisa que ela se inclina, ou que ele se inclina, é responder a seguinte pergunta: que história bíblica eu vou contar domingo à noite? Que recurso bíblico eu vou usar? Que nós possamos nos voltar para a palavra. Que nós possamos ensinar a palavra. Respeitando, sim, as particularidades da criança. Respeitando, sim, o processo do ensino e da aprendizagem de cada faixa etária ao qual nós trabalhamos. Mas nós precisamos fundamentar as nossas crianças na palavra de Deus. Até os 9 anos de idade, as nossas crianças precisam saber quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. Doutrina da criação, doutrina de Deus, a doutrina da igreja. Por isso que o meu coração tem se voltado para o discipulado infantil. Porque o discipulado infantil é uma ferramenta que vai ajudar na construção da fé dessas crianças. O vazio teológico precisa acabar no meio do ministério com crianças, para que possamos ter o ministério infantil mais relevante. E eu acredito, gente, que estamos quase chegando ao final da nossa live. Falta 10 minutos. 10 minutos. Como passa rápido. Como nós sentimos a presença de Deus. Como nós percebemos que Deus está falando conosco de uma maneira tão especial. E para encerrar a live de hoje, nós vamos continuar esse estudo na próxima quarta-feira que vem. Então, uma outra questão que eu acho, que eu penso, é que a igreja brasileira precisa se despertar ainda mais para a importância do ministério voltado a esse público infanto e juvenil. Mas eu estou crendo. Eu estou crendo no novo tempo para o ministério com crianças na nação brasileira. Eu estou crendo que o Espírito Santo está soprando. Eu estou crendo que o Espírito Santo está soprando sobre os ministérios com criança na nossa nação brasileira. Por isso que eu creio que nós precisamos nos unir. Ministério infantil não é lugar para competição. Ministério infantil não é lugar para comparação. Ministério infantil não é lugar para partidarismo. A necessidade é tão grande no ministério com crianças que só existe lugar para aqueles que querem servir. E eu quero terminar esta live dizendo, em nome de Jesus, porque é algo que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração.
E eu tenho certeza que é para você que está me ouvindo nesta oportunidade. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando conosco. E a mensagem de Deus é: a necessidade é tão grande que no ministério infantil existe lugar para aqueles que queiram servir. As necessidades são tão grandes que no ministério infantil só existe lugar. E existe lugar para todos que queiram servir. E eu quero encerrar orando por você, para que você possa entender o seu papel, para que você possa compreender aquilo que Deus tem gerado no seu coração, para que você possa ter ousadia para colocar em prática os planos de Deus, para que você possa ter ousadia para colocar em prática os projetos de Deus. E eu quero para que todo sentimento de temor, todo sentimento de inferioridade, todo sentimento de espírito de coitadinho, todo sentimento que te limita, todo sentimento que te paralisa, todo sentimento que te faz não desenvolver o potencial que Deus tem através da sua vida. Eu quero orar porque vai cair em nome de Jesus, para que você possa se colocar à disposição para servir. Como diz a irmã Cláudia, eu quero servir. Como diz a irmã, né, Jonilda, glória a Deus, eu quero servir. Nós vamos estar respondendo depois para as irmãs aqui em particular algumas perguntas. Mas quem quer servir, me deixa aí os recados. Eis-me aqui, eu quero servir. Quantos querem servir no ministério com crianças? Para que seja um ministério relevante. Quantos querem servir para fazer a diferença? Quantos querem servir? Como diz a nossa irmã, no ministério infantil existe lugar para todos que queiram servir. É o que o Espírito Santo está falando ao meu coração. Quantos querem servir? Respondam aqui, eu quero servir. Antes de nós orarmos, deixa aí o seu... Eis-me aqui, Senhor, nosso irmão Éder Silva, eis-me aqui. Eu também vou declarar, eu quero servir. Eu quero servir. Eu quero servir. Eu não quero perder o foco. Eu quero servir. Eu quero desejar aquilo que Deus deseja. Eu quero fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Eu quero servir. A irmã Daiane está dizendo, eu quero servir. A irmã Jaqueline, eis-me aqui, eu quero servir. A irmã Esmeralda, eu quero servir mais. Saber mais sobre discipulado infantil, me procure depois. A irmã Roberta, usa-me, Senhor. A irmã Deus, eu quero. A irmã Sivoni, eu quero servir. Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus. Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus. Eu acredito que você também está sentindo aí na sua casa. Eu sinto que você também está sentindo o agir do Espírito Santo de Deus, queimando o teu coração. Eu estou sentindo isso. Que o Espírito Santo de Deus está queimando o teu coração. Há renovo para ti, em nome de Jesus. Há renovo para o teu ministério, em nome de Jesus. Há renovo para ti, em nome de Jesus. Aleluia. A irmã Carminda, eu quero servir. A irmã Cátia, eis-me aqui, eu quero servir. A irmã Miscelânea, né? Eis-me aqui, eu quero servir. A irmã Maria José, eu quero servir. A Lu, quero servir. Tantas pessoas, eu quero servir. Eu quero servir. Aleluias, eu quero servir. Todos nós. Aleluia. Aleluia. O céu está entrando em ação nesse momento.
O céu está entrando em ação nesse momento. A eternidade está se movimentando nesse momento. O céu está se movimentando nesse momento. O céu está ouvindo o teu eis-me aqui. O céu está ouvindo o teu eis-me aqui. O céu está recebendo a tua vida. O céu está recebendo. O céu está recebendo o teu eis-me aqui. O Ramassuri Kanda Ramassuri Andere Mahabasuri Andere Kara. O céu está recebendo o teu eis-me aqui. E o Espírito Santo está te visitando aí na sua casa. O Espírito Santo está te visitando aí na tua casa nesse momento. Restaurando o teu ministério. Te enchendo da gloriosa presença do Espírito Santo de Deus, tirando todo o fardo, tirando toda a ansiedade, tirando todo o medo. Oh, Ramassu, Ramassuri, Ambahamai. Oh, Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo está aí te enchendo de fogo, de presença. Oh, presença maravilhosa. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu quero ser usado por ti, Senhor, para fazer a diferença. Eis-me aqui, usa-me, Senhor. Usa-me para a tua glória, para o teu louvor. Receba, Senhor, cada irmão, receba cada irmã. Receba a vida de cada um dos teus filhos que estão se apresentando agora como sacrifício vivo, agradável. Oh, Espírito Santo. Renova a força, renova o ânimo, renova o ministério do teu servo e da tua serva. Em nome de Jesus, traz agora, Senhor, novos projetos, novas estratégias. Que os sonhos de Deus se concretizem e estejam alinhados aos nossos sonhos. Em nome de Jesus, receba onde você estiver agora. Receba onde você estiver agora. Incline o seu coração e se humilhe, pelo peso da presença de Deus e da glória de Deus. Usa-nos, Senhor, para a tua glória, para o teu louvor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Esteja preparado para algo muito espetacular que Deus vai fazer através da sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Temos que encerrar, né, gente? Mas a glória de Deus está nesse lugar. Aleluia! Deus está falando conosco de uma forma tão especial. Aleluia! Guarde essa palavra no teu coração. Aleluia! Glória a Deus! Seja as respostas de Deus para esta geração. Aleluia! Amém, gente. Louvado seja Deus pela oportunidade de aprender. Eu recebo, Pai. Amém, gente. Glória a Deus. Qualquer coisa, estou no meu WhatsApp. 479-9785-9766. Quarta-feira que vem, nós vamos continuar os nossos estudos. Ficou tanta coisa para trás para nós falarmos, mas é melhor o Espírito Santo falar do que nós, né? É melhor o Espírito Santo agir do que a gente. Então nós louvamos a Deus. Amém, gente? Eu sou assim mesmo, choro, né? Não consigo resistir à presença de Deus. É porque Deus está falando tão forte conosco, não é mesmo? Gente, me procurem no particular, conte seu testemunho, compartilhe para mais pessoas essa live. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado. Me sinto honrado pela oportunidade de estar com vocês. Amém, gente? Deus abençoe poderosamente sua vida. Eu recebo em nome de Jesus
toda bênção. Muito obrigado, gente. Eu creio, pastor, que Deus abençoe cada vez mais. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Obrigado, obrigado. Obrigado por orarem por mim. Serra do Navio, Deus abençoe vocês no Amapá. Amém. Jaime, do Amazonas, Deus abençoe. Irmã Ângela, Deus abençoe. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Ô glória. Deus abençoe a todos. Estaremos juntos quarta-feira que vem, amém? Não perca a quarta-feira que vem. Tem algo muito mais forte de Deus para as nossas vidas. Receba em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Vou encerrar em nome de Jesus. Glória a Deus.